Olá a todos. Vamos apresentar agora o trabalho da matéria de soldagem sobre processo de soldagem TIG. Os componentes do grupo são eu, Enzo e Leonardo. Bom, primeiramente, o que que é a TIG? A TIG, como processo de soldagem, tem o objetivo de unir dois metais por processo de fusão. No caso do TIG, ele vai usar o eletrodo de tungstênio, que ele não é consumível, e através de um arco elétrico vai fundir o material, já na poça de fusão e unir o material. E no caso, pode ser adicionando material, né, com a vareta ou não. E tendo presença ali do gás inerte para proteção da solda. Bom, falando um pouquinho sobre a história desse processo, bom, com o surgiu do C.L. Coffin a ideia de soldar usando uma atmosfera não oxidante, lá por volta de 1890. E no caso, o Robert era usado o hélio e o Devers usou o argônio. A principal, o principal motivo, um dos principais motivos do surgimento da TIG foi a necessidade de soldar inox, aço inox e alumínio, principalmente, né, ligas metais não ferrosos, né? Se tinha uma dificuldade muito grande de soldar naquela época. Então, basicamente, em 41 foi criado, né, o ELIARC, que já depois já passou a ser utilizado o eletrodo de tungstênio, o gás engarrafado, né, para proteger a solda, e desenvolvido já a tocha resfriada à água, se tornando, né, um dos processos bem mais importantes de solda, né, era usado bastante em indústria aérea, aeronáutica, aeroespacial. Bom, como eu disse, o processo TIG ele é utilizado um eletrodo de tungstênio não consumível, e entre o eletrodo e o metal de base é criado o arco elétrico, no qual ocorre a fusão do material. Um material de adição, igual no desenho esquemático ali, é usado pelo mesmo soldador com outra mão, né? Enquanto ele controla a tocha, com a outra mão ele adiciona ali o metal, faz esse direcionamento. E, além disso, é possível também soldar sem esse metal de adição, que é chamado da solda autógena. Ele é usado principalmente para soldar materiais de espessura fina, e é usado o próprio material base para fazer a junção das peças, né? Bom, a soldagem TIG, ela tem uma variedade de aplicações, pode ser utilizada em diversos tipos de ligas, de metais, de diversas espessuras, mas principalmente espessuras mais finas, né, pelo seu nível de delicadeza, não de delicadeza, mas no nível enfim, de, de trabalho ali. E pode ser, né, usado em diversas aplicações, como soldagem de tubos, bastante amplamente usado na indústria aeroespacial, como eu havia comentado, nuclear e trabalho de reparação, devido a esse controle que você tem, né, da solda ali. Uma das principais vantagens de usar o processo TIG é que o acabamento da solda fica com uma qualidade muito superior, sem escória, respingo, e pode ser aplicado em diferentes tipos de posições e de juntas. Justamente pelo controle do soldador ali, que adiciona o metal ou não, né? E pela junta em si ali do soldagem. Como eu disse, é a mais adequada para unir metais de pequena espessura e para fazer cordões em componentes mais sensíveis ao calor, né? Agora, uma desvantagem bem presente na TIG é que ela sofre muita influência de fatores exteriores, tipo assim, do ambiente. Você não pode soldar em qualquer ambiente sem a devida proteção, né? Por exemplo, no campo, você teria que ter uma proteção contra circulação de ar, enfim, porque pode prejudicar a solda, né? Principalmente pela oxigenação, umidade. E outro fator que é desvantagem, né, para a TIG, é que você tem uma menor produtividade em relação a outros processos de solda, como a MIG, né? Você consegue inserir menos material, né? Digamos assim. Bom, falando agora sobre os componentes, nós temos, seria um dos principais, né, a tocha, que ela basicamente vai unir ali todos os
os materiais necessários, como a pinça, como o eletrodo, e o que vai direcionar o gás, né? Então, são usados basicamente para suportar o eletrodo e conduzir o gás, e manter o resfriamento ali. Sendo que esse resfriamento pode ser o a gás, né? Algumas vezes usado o próprio gás de proteção, ou a água, né? Em sistemas mais complexos, né? O bocal da tocha, ele pode ser de tanto cerâmico, material cerâmico ou metálico, ele vai basicamente direcionar o gás ali. E vai variar conforme a solda, conforme os parâmetros ali. Porque você pode ter o bocal mais fino, o bocal mais grosso, tudo isso vai influenciar em como o gás de proteção vai incidir ali, vai influenciar ali. Então, o bocal de cerâmica, por exemplo, é para soldagem de corrente mais baixa, 50 amperes, né? E deve sempre se manter atento para que o bocal ele seja suficiente para proteger, né, de uma forma adequada a poça de fusão. Então, a gente tem uma regrinha, basicamente, que diz que o diâmetro interno do bocal ele deve ser de pelo menos 4 vezes o diâmetro do eletrodo. O eletrodo em si. Como eu já disse, o eletrodo ele é feito de tungstênio. Por quê? Porque ele possui um dos maiores pontos, o maior ponto de fusão dos metais, chega a ponto de fusão por volta de 3.400 graus Celsius. E ele é chamado de metal termoiônico, ou seja, ele tem uma maior facilidade de emitir elétrons conforme ele é aquecido, né? E ele pode vir sendo o tungstênio um grau mais elevado, ou seja, até 99% considerado eletrodo de tungstênio puro, né? Ou pode levar ali algum metal, né? Como liga de zircônio ou tório. E ele puro, ele tem a vantagem de ter um menor custo e um menor efeito de retificação. Tem a ver com a circulação de elétrons entre o metal base e o, e o eletrodo. Né? Essa circulação é melhor feita. Mas, por outro lado, ele tem a desvantagem de ser mais difícil de manusear, de abrir o arco, por exemplo. Ele possui uma durabilidade menor, comparado aos que possuem ligas. Bom, então, basicamente, para realizar a solda por TIG, você tem que levar em consideração o seu eletrodo que você vai usar, né? Tudo isso vai influenciar no tipo de solda, de material que você vai querer soldar, né? Composição química do eletrodo, sua classificação, dependendo do nível de metal empregado ali, né? Zircônio, titânio, e da escolha mesmo do eletrodo, né? Se o eletrodo mais de ponta fina, de ponta curva, que vai influenciar ali na passagem de elétron, por exemplo. Vai depender da corrente também. Corrente, se vai soldar com corrente contínua, corrente alternada. Bom, agora falando sobre a pinça e o porta-pinça. A pinça basicamente vai ser onde o eletrodo vai ser fixado. Você consegue regular o comprimento ali do eletrodo, na aproximação da solda, né? Pela pinça, a imagem da direita. E o porta-pinça vai ser onde está inserida a pinça, né? O eletrodo vai ser inserido na pinça e a pinça vai passar por dentro do porta-pinça, que vai ser rosqueado ali na tocha. Bom, chegamos agora à parte dos componentes consumíveis. Vamos falar sobre o metal de adição. O metal de adição para o processo de soldagem TIG, ele geralmente é apresentado no formato de varetas, né? Cerca de 1 metro de comprimento. No caso da soldagem mecanizada, existem as bobinas com fios enrolados, diâmetros desses fios ou das varetas, ele pode variar de 0,5 milímetros e 5 milímetros. Os materiais e ligas utilizados na confecção das varetas são variados, classificam-se segundo sua composição química, né, de acordo com as propriedades do metal depositado. É muito importante, assim como a escolha aí do tungstênio, né, que é o nosso eletrodo, assim a escolha do metal de adição. O metal de adição ele deve ser levado em consideração o material que você vai soldar, a similaridade, né, do material que você vai soldar, né, como o metal de base, a composição química, as propriedades mecânicas, o custo, no caso, razoáveis, né, razoavelmente aí, relativos um com o outro, o diâmetro dos fios também, dos fios ou da vareta, isso aí deve ser especificado, porque vai depender do local que você vai realizar essa solda vai determinar se o fio pode ser de 1 milímetro menor, né, de 0,5, ou se vai necessitar de um depósito maior ali de solda, obrigando a gente a optar pelo diâmetro maior, que seria aí de 5 milímetros, mas isso depende muito do processo no qual ele vai ser realizado e ser inserido. As classificações dessas varetas são inúmeras e
novamente, através do processo e do metal base que vai ser realizada a solda. A gente pode ter soldas em cobre, em aços cromos ou cromo-níqueis, soldagem no alumínio, soldagem com titânio, níquel. Então, todos esses materiais base têm um tipo de vareta, né, específico, dado as especificações e as classificações determinadas por eles. E é muito importante que o metal de adição esteja isento de umidade, oleosidade e oxidação. Vamos lá. O gás de proteção também é muito importante. O gás de proteção que vai fazer nada mais do que a proteção, né, da solda ali, da proteção do processo em si de soldagem TIG. E são gases inertes, isso é, que não reagem com o eletrodo e nem com a poça de fusão, como, por exemplo, citados o argônio, que são os mais usados, né, e o hélio, ou a mistura dos dois. Deve ter um grau de pureza de 99,99, no mínimo, para que se apresente para realizar, né, para proteção da solda e para a qualidade desejada. Teor de umidade também é um fator importante, que deve ser controlado. Sua principal função no processo TIG é excluir os gases da atmosfera, no caso, os gases não desejáveis, né? Se usa esse gás inerte para expelir esses gases para não contaminar a poça de fusão. E o eletrodo e a parte aquecida da vareta de adição. A escolha do gás é muito importante, porque influencia na velocidade de soldagem. Vamos lá. Alguns equipamentos do processo TIG. Lembrando que esses equipamentos eles são do processo assim comum, né? O processo mais normal possível no processo TIG. O básico dos equipamentos são esses aqui. Fonte de energia, consiste, né? Uma fonte de energia elétrica. Pode ser usado aí um transformador. No caso também uma corrente alternada, né? Pode ser. Ou um retificador ou gerador, no caso corrente contínua. Uma tocha com suporte para eletrodos, um cabo de condução para os gases de proteção, um cabo para o sistema de refrigeração e um para a fonte de energia. Uma fonte de gás, que pode ser um cilindro, e um regulador de pressão, no caso, né, para controlar a pressão do gás, ou um conjunto de cilindros com canalização para alimentar a rede de distribuição, no caso de uma soldagem aí com vários postos de trabalho. E um regulador de vazão de gás. Vamos lá. Esses equipamentos aqui, a gente vai frisar, dentre o que a gente falou, a gente vai frisar no sistema de refrigeração, porque o sistema de refrigeração é algo um pouco mais incomum, né? Em se tratando de processo de soldagem, mas o processo TIG ele tem esse sistema de refrigeração. Ele pode ser tanto uma refrigeração a ar ou uma refrigeração a água. Primeiro, entender o que é um processo de refrigeração, a gente entende como forte calor, né, do arco elétrico, que é feito, no caso, pelo processo em si de soldagem, ele precisa de uma refrigeração mais na tocha e o cabo de soldagem. Dessa forma, consegue-se uma proteção adequada ao equipamento, torna-se flexível e de fácil manejo. A refrigeração da tocha pode ser feita por água ou por ar, como já havia dito. Vamos lá. O sistema de refrigeração a água, ele vai, esse desenho de cima, na parte direita aí da tela, ele vai ter uma saída a mais, né, um conduto a mais ali na tocha, ligado à tocha, e que leva até a fonte dessa água aí, podendo ser um bombeamento, mas lembrando que tem que ser sempre água limpa. Em alguns equipamentos modernos, né, mais modernos de conjunto de TIG aí, essa refrigeração dispõe já de uma unidade autônoma, né, de refrigeração. Já no caso da refrigeração a ar, também pode ser refrigerado a ar, esse sistema está limitado a uma corrente em torno de 200 amperes. Não falei na refrigeração a água, mas é de 200 a 450, se eu não me engano, amperes, da amperagem que, devido à refrigeração a água, ela pode suportar. Já na ar, refrigeração a ar, ela suporta apenas 200 amperes. Então, nada mais é do que um conjunto, né, de TIG, de processo TIG normal, que ele simplesmente vai ser refrigerado pelo ar, né, do ambiente. A tocha refrigerada a ar é mais leve e tem um custo menor que o do sistema água. É uma vantagem, né? Vamos lá. Parâmetros de soldagem TIG. Para uma soldagem boa, né, de qualidade, a gente tem que seguir alguns parâmetros. O processo TIG também não é diferente. Os parâmetros eles são responsáveis pela qualidade do cordão de solda. Assim, é preciso conhecer essas variáveis para escolher o procedimento adequado a cada tipo de trabalho. Os parâmetros a considerar são o comprimento do arco, isso aí é essencial. A velocidade de soldagem, isso aí vale para todo e qualquer tipo de processo de soldagem, mas em especial aqui o processo TIG, e a vazão do gás e a corrente da soldagem. Corrente elétrica, tá?
Vamos lá, parâmetros de soldagem. Começando com o comprimento do arco. O comprimento do arco, ele vai ser exatamente o que está mostrando aí na imagem, à direita. Vai ser a distância entre a ponta do eletrodo e o metal de base. O aumento do comprimento faz aumentar também a tensão do arco, sob uma dada corrente de soldagem e determinado gás de proteção. O comprimento do arco influencia o cordão de solda, que será tanto mais largo quanto maior for o arco, ou vice-versa, né? Um arco mais curto ou muito longo torna-se instável, ou seja, se você aproximar demais o eletrodo, né, diminuindo esse arco, ele vai se tornar instável, ou da mesma forma, se você afastar demais, né, aumentar mais esse arco de soldagem, ele vai ser também desfavorável. Então, o que pode favorecer? A formação de porosidade, né, o cordão de solda ele vai perder a qualidade desejada, ele não vai ter mais aquela estabilidade e vai correr risco de ter uma porosidade maior, mordeduras ou a falta de fusão, que é o almejado, né? A velocidade de soldagem é um parâmetro bastante comum, né, no processo de soldagem, isso qualquer um processo, mas em especial aqui a processo TIG, a velocidade de soldagem tem influência sobre a penetração e a largura do cordão de solda. Assim, se a velocidade aumenta, a penetração e o cordão diminui. Maior velocidade, menor penetração. Acontecendo o mesmo também com o reforço. Quando se solda com adição de metal, uma velocidade maior melhora a eficiência e a produtividade de solda, reduzindo os custos de produção. No entanto, velocidades altas demais podem causar descontinuidade. Se você acelerar, né, o processo de soldagem ali pode causar uma descontinuidade, pode não ser suficiente, né, o metal de adição que você está ali adicionando, como a falta de penetração e mordeduras. Agora, os parâmetros em relação agora à vazão do gás. A gente falou sobre o gás, né, que é muito importante, a gente escolher bem o gás que a gente vai utilizar. Agora, a vazão. A imagem à direita ela é bem autoexplicativa, mas a gente vai tentar ilustrar aqui em palavras o que a imagem está querendo nos mostrar. A vazão ela deve ser forte o suficiente para deslocar o ar indesejado, ou seja, o ar que não é para estar ali naquele processo de soldagem, ele vai ser expelido. E proteger a poça de fusão. Ele tem que ser forte o suficiente para isso. Porém, ele também não pode ser forte demais, porque senão ele vai causar uma turbulência no fluxo de gás. Então, tipo, com essa turbulência, pode afetar também a poça de fusão. Essa poça de fusão, ela pode gerar aí uma descontinuidade ou alguns defeitos no cordão de solda, com a estabilidade do ar, e sem falar com custo maior de soldagem. A vazão ideal leva em consideração os fatores como o tipo de gás utilizado, a distância entre o bocal e as peças, o tipo de posição de tocha, o tipo de junto, o diâmetro da boca, a velocidade e a posição de soldagem, o tipo do metal a ser soldado, o tamanho da poça de fusão, no caso que você deseja ali, almeja, né, tá trabalhando, então isso vai influenciar bastante. Assim como o nosso colega ele falou anteriormente sobre os bocais, a imagem ilustra isso. Uma mesma pressão de gás saindo ali, só que uma proporção diferente. A primeira imagem aqui vai mostrar o quê? Uma lâmina, uma região luminar ali da saída do gás um pouco mais curta do que da segunda, porque o diâmetro de saída é maior, então ela sai com um pouco menos de turbulência, com maior lâmina, digamos. A mesma pressão, mesma vazão, porém, a turbulência de um para outro é visível, como a gente pode estar acompanhando nessa imagem aí. E corrente de solda. Nossa corrente de solda, no caso, a gente tem a corrente contínua, e dentro da corrente contínua, a gente podemos ligar, né, nossa máquina, nosso conjunto TIG aí, o eletrodo negativamente ou ligar o eletrodo positivamente. Vamos lá, corrente contínua. Quando se trabalha com corrente contínua, o ignitor de alta frequência é utilizado apenas para abrir o arco e em seguida é desligado. Geralmente, os aparelhos possuem um dispositivo que inibe as faíscas do ignitor quando o arco está aberto, na soldagem com corrente contínua. O circuito pode ter o eletrodo ligado, tanto no polo negativo quanto no polo positivo. Vamos lá, ligado no polo negativo. Sendo mais comum, nesse caso, os elétrons são emitidos do eletrodo e acelerados pelo arco, consumindo maior potência, mas gerando uma maior penetração. Ou seja, o calor é de 70% na peça e 30% no eletrodo. No contrário, a gente tem o eletrodo ligado positivamente. Nesse caso, os elétrons são emitidos de forma reversa, pela peça, até o eletrodo, gerando uma poça mais larga, gerando um calor de 30% na peça
e 70% no próprio eletrodo. Aqui a gente tem uma imagem né, que reflete exatamente o que acontece nessas ligações né, de corrente contínua, tanto negativamente quanto positivamente, a gente consegue entender melhor. Quando ligado negativamente, o calor é maior na peça, então a gente pode ver que ele penetra mais, a poça ela fica um pouco mais comprida, digamos assim. Já ligado positivamente, ele penetra um pouco menos. Por quê? Porque o calor está todo no eletrodo. Então, ele penetra um pouco menos. Só frisando aqui em relação ao formato do eletrodo, a gente pode ver na imagem que ele vai variar, né? Com o eletrodo negativo, você tem uma mais pontuda, né? E um eletrodo mais pontudo, e com ele positivo mais arredondado, justamente pela essa questão de emissão, né? Ali na indústria, a gente até vê em relação aos eletrodos, os soldadores apontando, né? Literalmente o eletrodo antes de realizar uma solda. Beleza. Agora, ainda em corrente, né, de soldagem, a gente tem a corrente alternada. Corrente alternada nada mais é do que uma combinação, né, da corrente contínua, positivo e negativo, a corrente alternada. Os elétrons, ele parte da peça para o eletrodo e do eletrodo para a peça, ou seja, ele causa ali uma uniformidade de corrente, né, que, assim como essa uniformidade de corrente, ele tem também uma uniformidade na questão da poça, propriamente. Por quê? Na imagem passada, a gente viu que, ligados negativamente, a poça se aprofunda mais. Ligados positivamente, a poça se aprofunda menos. Então, nessa junção, ela tem uma penetração intermediária aí, né? Como é chamada, essa penetração intermediária que causa aí essa poça um pouco mais uniforme, tanto larga quanto profunda. Vamos lá. A gente viu bastante sobre o processo TIC. Tem diversas outras coisas que poderíamos estar colocando também, que seria bastante interessante, porém, a gente tem aí um tempo limite para a apresentação, então o mais importante, as partes mais principais sobre o processo a gente expôs aqui, e vamos falar um pouquinho sobre as variantes né, do processo TIG, algo que não é tão comum, mas também é usado como processo TIG. A gente tem aí como uma primeira variante seria a soldagem por pontos, no caso a soldagem TIG por pontos, né? Ela é feita manualmente, utilizando um porta-eletrodo de tipo pistola, consistindo de um eletrodo centrado com boca resfriado a água, resfriado a água, e um interruptor de controle de operação. Esse tipo de corrente, esse tipo de soldagem por ponto, ele é bastante eficiente, mas ele não faz ali propriamente um cordão contínuo, né? Ele só faz alguns pontos, como o próprio nome diz. Segundo aí com o processo variante, seria o processo de soldagem com corrente pulsada. A corrente ela varia entre o nível de pico e o nível de base. A alternância de corrente entre o pico e a base permite o enchimento automático da cratera, no caso, onde se deseja soldar, né? Que é formado normalmente no final do cordão de solda durante a retirada da tocha. Seguindo, tem a soldagem com arame a quente. Esse tipo de soldagem é um pouco mais incomum, né? Mas também é usado. Semelhante ao processo de soldagem convencional, com material de adição, a diferença está em que, neste processo, o arame o consumível né, é aquecido por efeito Joule até atingir uma temperatura próxima ao seu ponto de fusão, no caso, material de adição, ainda antes de entrar em contato com a poça de fusão, ou seja, ele é bem aquecido, uns instantes antes né, do seu ponto de fusão, para facilitar essa queima, né, essa fusão no ponto de onde deseja ser fundido ali, né? Onde deseja ser soldado. Isso geralmente é usado para materiais que o ponto de fusão bem extremos mesmo, são usados em materiais que não são de escala normal, né? De fusão, então já deposita já o material de adição ali bem quente para facilitar nessa abertura do arco, né? Para a confecção, para o próprio processo de soldagem, para que favoreça na poça de fusão. E conclusão. Vamos lá. Nossa conclusão foi, de acordo com o estudo apresentado, né, tudo que a gente veio mostrando até esse momento, podemos concluir que o processo de soldagem TIG ele contém uma grande variedade de aplicações. Contempla-se também que se trata de um processo com técnicas mais apuradas, porque para hoje no mercado
quem conhece, quem se interessar também por conhecer o mercado, não é fácil você encontrar e nem mesmo se formar, né, para ser um soldador TIG, porque é um processo que precisa de muita destreza, né, tanto em ambas as mãos, um material que numa mão você está soldando ali propriamente, usando a tocha, manuseando a tocha e tal, e na outra você está fazendo ali a adição do material, né, para fazer a própria soldagem, precisa ali de uma agilidade, de um conhecimento, então precisam de uma técnica um pouco mais apurada, não é qualquer um que consegue exercer e fazer esse processo de soldagem. E fornece para a gente aí um acabamento um pouco mais fino, né? Um acabamento que não é, não é assim fácil de fazer, mas, porém, assim como em todos os outros, o processo TIG também tem suas limitações e parâmetros bem rígidos a serem seguidos, a fim de alcançar um resultado bem satisfatório. Sim, concluímos e obrigado. Valeu.